Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 2 de abril, com a graça de Deus, estou aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos na presença do Senhor o nosso coração, a realidade que cada um de nós trazemos dentro dele. Apresentamos ao Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho de São João que nós temos aí, vamos ver a longa conversa de Jesus com os judeus, que não aceitavam Jesus como Deus. Inclusive, eles queriam matar Jesus. Porque Jesus dizia que ele era Deus. Essa foi a causa da morte de Jesus. No Evangelho, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Os judeus procuravam matar Jesus porque, além de violar o sábado, ele ainda chamava Deus por seu Pai. E fazendo assim, ele se igualava a Deus. Então, está aí o motivo do qual foi a morte de Jesus. Ele chamava Deus de seu Pai. Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Filho do Pai por natureza. Nós se tornamos filhos de Deus por doação. Porque foi através do nosso batismo que Jesus Cristo nos adotou. E os judeus, eles entenderam muito bem. Quando ele dizia: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Quer dizer assim, como o Pai mantém todo o universo, eu também mantenho. Porque eu sou Deus igual ao Pai. Jesus toma a palavra e diz: em verdade, verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O Filho e o Pai é unido. O que faz um, o outro faz. Não é que Jesus aprende com o Pai, não. Jesus sabe tudo que o Pai sabe, porque eles são unidos. Ele é Deus como o Pai. O Pai demonstra tudo o que ele faz, porque ele ama o Filho. E ele demonstra obras maiores ainda, que ficarão admirados. O Pai deixa que o Filho fará grandes obras para a salvação da humanidade. Assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. O que o Pai tem, o Filho tem. O Pai dá vida, o Filho também, porque o Filho é Deus igual ao Pai. Lá no tempo das heresias, os arianismos, eles diziam que Jesus não era igual ao Pai. E de fato que o Pai, ele não julga ninguém, mas ele deu poder para julgar. Por isso que nós vamos encontrar com Cristo após a morte. Como vai dizer São Paulo na segunda carta, na segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Que nós vamos ter que apresentar diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba a sua recompensa, conforme aquilo que tiver feito de bom ou de mal, aqui nessa vida, para que todos possam honrar o Filho, assim como honra o Pai. Então o Pai, ele dá o poder ao Filho de julgamento para honrar o Filho, que com tanto amor se entregou sua vida por amor a cada um de nós. E quem não honra o Filho também não honra o Pai. Quem não ama Jesus também não ama o Pai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possuirá a vida eterna. É o que vai nos dizer aqui no Evangelho. Quem crê em Jesus, crê no Pai. E ter a vida eterna, não, porque não tem outro caminho. Não há outro caminho de salvação. São Pedro, ele nos diz lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 2, não foi dado outro nome debaixo do céu, do qual nós teremos salvação. Meus irmãos, isso é uma realidade que, infelizmente, a maior parte da humanidade ainda está muito longe de Jesus. Porque a maior parte da humanidade não conhece a salvação.
Há muito trabalho para frente, para que Jesus possa chegar a muitos que ainda não conhecem a palavra de Deus e não conhecem Jesus Cristo. E a palavra vai nos dizer que aquele que acreditar em Jesus Cristo não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Aquele que acredita em Jesus Cristo acreditará na sua morte e na ressurreição, e já passou da morte para a vida. E Jesus vai dizer que está chegando a hora, e essa hora já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvir ressuscitarão e vão ter a vida eterna no dia da ressurreição. Porque é assim como o Pai, ele possui a vida em si mesmo. Do mesmo modo, ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. E além disso, o Pai deu a Jesus o poder de julgar, porque é Deus Filho. Do mesmo modo, é Deus Pai. Porque vai chegar a hora que todos que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem feito mal para a condenação. Por isso que temos que fazer o bem. Vamos fazer o bem, somente o bem, nunca fazer o mal. Jesus vai dizer: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas procuro fazer a vontade daquele que me enviou. É assim que nós também temos que viver. Não querer fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Como Santo Afonso de Ligório dizia, para fazer a vontade de Deus, primeiro é fazer o que Deus quer. E segundo é querer o que Deus quer. Querer o que Deus quer é fazer. O que Deus quer é obedecer os mandamentos da lei de Deus. Obedecer à igreja, porque a igreja é o porta-voz de Deus. Ela é a porta-voz de Deus. Quem não ouve a igreja não ouve Jesus Cristo, diz o Papa Paulo VI. Depois fazer o que Deus quer. Eu querer o que Deus quer. Aceitar aquilo que Deus quer. Isso é aceitar o querer de Deus, aceitar as coisas que acontecem na nossa vida, que nem sempre está de acordo com aquilo que a gente quer. Então, hoje, esse evangelho deixa para nós muitos ensinamentos. Esta é a razão da morte de Jesus, porque ele se iguala a Deus. E os judeus não aceitaram. Eles não aceitaram, porque Jesus disse que ele é igual ao Pai. Ele é um com o Pai. Jesus diz: eu e o Pai trabalham sempre. E os judeus ainda mais eles queriam matar Jesus, porque ele violava o sábado, chamando Deus de Pai. Eles não aceitavam Jesus como Deus, mas a palavra vai nos dizer que todos aqueles que aceitar Jesus como Deus tenha a salvação eterna. Todos. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho hoje está em São João 5, de 17 a 30. Pedimos que o Espírito Santo já venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer.
O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que os fariseus admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como o pai honra o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão mortos nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que tiver praticado o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração, na sua bondade e misericórdia. Deus é um Deus de paciência. Paciência com cada um de nós. E Ele quer nos sustentar, nos fortalecer na caminhada de cada dia. Que nós possamos fazer a vontade de Deus em tudo. Aceitar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Isso quer dizer aceitar as dificuldades da vida, sabendo que em todos os momentos Ele está do nosso lado. Ele caminha conosco. Ele é fiel, Ele é compassivo, Ele é bondade e misericórdia. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.